Muitas pessoas se irritam comigo por conta do que eu falo nas redes sociais. A maioria dessas pessoas, obviamente, são pessoas católicas. Eu não me importo com isso porque eu sei que o que eu tenho falado não é de mim mesmo, de dizer, eu acho, eu penso, eu acredito. Não, é a palavra de Deus. Sempre que eu compartilho um vídeo, alguma mensagem, eu coloco a palavra de Deus. Já quando algo deles partem contra nós, muito raramente eles vão dizer, está escrito na Bíblia, está escrito na palavra. Não, eles vão dizer, a tradição disse, o Papa disse, o Padre disse, ou seja, não é a palavra de Deus. Mas quando nós direcionamos alguma palavra a eles, nós dizemos, está escrito, a Bíblia diz, e a gente mostra. A Bíblia em momento algum mostra, Maria intercede por nós, não mostra. Então, aquilo que nós pregamos é irrefutável. Por quê? Porque é a palavra de Deus. Então, muito dificilmente um católico vai nos refutar. Mas nós temos muitos argumentos bíblicos, não de nós mesmos, para refutar eles. Então, por isso que eu não fico triste, preocupado, porque o que eu falo não é de mim mesmo, do que eu acho, do que eu penso, do acredito, mas é daquilo que está na palavra de Deus. E obviamente eu acredito naquilo que está na palavra de Deus, não naquilo que eu acho. Então por isso que eu não tenho me preocupado com os chateamentos, as iras, enfim. Mas quem me segue sabe que eu não sou hipócrita e que eu não só direciono palavra para os católicos, mas eu também direciono para tudo aquilo que eu vejo que está precisando de uma exortação, de uma repreensão, vindo e até mesmo no meio evangélico. Digo isso porque sou perfeito? Não, porque eu também sou cheio de falhas e pecados e preciso também de pessoas para me repreender. Mas nós sabemos que hoje está muito escasso de homens de coragem, de homens de fibra. Então por isso que muitas vezes, mesmo nós sabemos que precisamos nos consertar em muitas coisas, mas é raro chegar um homem e dizer, meu irmão, está errando nisso, vou lhe repreender, vou lhe aconselhar. Dificilmente. Então eu repito, eu sou cheio de falhas e pecados, também mereço repreensão, também mereço castigo, mas naquilo que Deus me dá a permissão, a oportunidade e a autoridade, é claro que eu sempre vou falar. Então eu repito, quem me segue sabe que eu não só direciono palavras para os católicos, mas também para os cristãos evangélicos. E eu quero chamar a atenção para algo aqui, que no meio evangélico existe muita hipocrisia, muitos temas assim que muitas pessoas falam, criticam, mas elas cometem coisas piores. Eu vou citar um exemplo aqui. Existem discussões sobre a bebida. Uns dizem que é pecado beber, outros dizem que é pecado se embriagar. Enfim, eu creio que, assim como a Bíblia diz, não se embriague do vinho, mas se encha do Espírito Santo. Ou seja, a Bíblia não proíbe, mas ela manda ter prudência, ela manda ter moderação. Então, no meu ponto de vista, eu estou dizendo, a pecado é a embriaguez, mas mesmo assim eu prefiro me abster, para não escandalizar um irmão, para não correr o risco de cair numa falha, num delito, porque a própria Bíblia diz que não é digno, não é lícito a um rei beber vinho, enfim, a palavra do Senhor vai nos orientar sempre. Então, se é para estar flertando com algo que tem aparência de mal, eu prefiro evitar, porque a própria palavra do Senhor diz que nós devemos fugir da aparência do mal. Mas enfim, as pessoas que pregam o extremo de que é pecado, que não pode de jeito nenhum, porque nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo, porque nós somos templo do Espírito Santo. Essas mesmas pessoas que dizem isso, muitas delas são obesas, muitas delas têm colesterol, muitas delas são diabéticas, ou seja, são pessoas que dizem, não, a bebida não pode porque nós devemos cuidar do templo do Espírito Santo. Aí pronto, mas elas não cuidam, e a gente vai ver pessoas com problema de diabetes, colesterol, pressão alta, porque não se exercitam, porque não cuidam do corpo, porque não se alimentam bem, é gordura, é doce, é refrigerante, é fritura, enfim. E aí eu pergunto,
E cadê o cuidado com o templo do Espírito Santo? Pessoas ali com glutonarias, que a Bíblia também condena a glutonaria, comilão e beberrão. Ai daqueles que só comem e bebem, entendeu? Então muitas pessoas que criticam, que condenam, mas elas vão lá e também estão lá, tudo obesa, gorda, diabética, enfim. Então, repito, assim como eu dirijo palavra aos católicos, também dirijo aos evangélicos e em tudo aquilo que eu vejo que precisa de uma repreensão. E eu repito, não sou santo, preciso também de pessoas que me repreendam, que dirigem a palavra para mim, mas como eu falei, infelizmente hoje está muito escasso de homens de coragem para chegar e repreender alguém. Então, só para esclarecer isso, que no meio evangélico tem muita, mas muita hipocrisia mesmo. Então que Deus abençoe a todos, siga todos na paz do Senhor em nome de Jesus, amém.